do Senhor a todos do programa Compromisso com a Palavra. Que Deus abençoe a cada um neste dia, que Deus abençoe a cada um que está aí do outro lado assistindo esta programação. Desde já eu agradeço a vocês, porque se não fossem vocês, eu não estaria aqui no ar. Se eu estou aqui para abençoar a tua vida, porque você está acompanhando esta programação. Então, desde já, eu quero mandar um abraço bem apertado. Sinta aí como se a missionária estivesse te abraçando, mas eu estou enviando o Espírito Santo para abraçar você aí aonde quer que você esteja. Eu agradeço a Deus por estar aqui e eu também agradeço a Deus pela vida do irmão Carlos. A paz do Senhor, irmão Carlos. A paz do Senhor, missionária Cláudia. É uma honra poder estar aqui mais uma vez, participando aqui do programa Compromisso com a Palavra. Amém, irmão Carlos. Nós congregamos no mesmo ministério, na mesma igreja. O irmão Carlos é irmão do nosso pastor, né? Inclusive o pastor dele. Irmão Carlos também é professor da nossa igreja. Então, se você está aí nos assistindo e queira convidar o irmão Carlos para ministrar na tua igreja, eu recomendo. Homem de Bíblia. Eu vou aproveitar o ensejo e vou fazer um comentário. Irmão Carlos, nós estamos vendo aí tantas vidas, né, sendo destruídas porque são mal instruídas dentro da palavra do Senhor. Um dia eu escutei alguém dizer assim: os meus ouvidos estão estourando de tanto ouvir besteiras dentro da igreja. Infelizmente, tem pessoas que não têm sabedoria, convida qualquer um por aí para ministrar a palavra, sendo que é um poder, é uma responsabilidade tão grande ministrar a palavra. A cada vez, né, irmão Carlos, você é uma pessoa que está aí ativo. A cada vez que nós subimos no púlpito, ou seja lá em qualquer lugar, para ministrar isso aqui, é uma responsabilidade tão grande. Cada vez, não é uma vez, não é duas, não são três, melhor dizendo, não são 4 vezes, todas as vezes que subimos no púlpito, ou em qualquer lugar, ou como aqui estamos numa rede de televisão, nos dá calafrio. Por quê? Porque é a responsabilidade, o poder da palavra. Ela nos causa este calafrio de ministrar a palavra. E ultimamente, como nós estamos aqui falando, são tantas palavras por aí, profetadas principalmente, né, irmão Carlos? A vida sendo destruídas por causa de profecias, dizendo que foi Deus e quando Deus não está falando. Porque a gente vê uma preocupação que as pessoas às vezes têm de juntar a multidão, de fazer barulho, de fazer movimento. É verdade. É bem claro dizer aqui que a nossa igreja é uma igreja pentecostal. É uma igreja barulhenta. Falamos em mistério, profetizamos. Lá existem os dons espirituais, tudo isso. Mas o ponto principal da igreja é a palavra de Deus. Verdade. Sem a palavra não existe dom. Sem a palavra não existe profecia. Sem a palavra, irmã Cláudia, não existe sequer ministérios. Isso é verdade. Porque os ministérios têm de ser baseados na palavra. Ou então, se basearão em quê? Se a palavra de Deus é aquela que é o princípio, é através da palavra que nós conhecemos a Deus e a sua obra. Então é o seguinte, o que nós queremos dizer é isso, que o nosso intuito é pregar, a palavra, compartilhar esta palavra, verdadeira palavra de Deus. Irmão Carlos, outra coisa assim que nós observamos também, né? Um culto, ele tem aproximadamente 2 horas. E é dividido esse período, né? Entre louvores, adoração, ministração. E nesse período de 2 horas, às vezes me chama a atenção, de certos lugares, deixar 15 minutos para a palavra. Sendo que
Lógico que Deus fala no louvor, fala comigo, Deus fala muito no louvor. Muito forte, eu tenho louvores que marcou a minha história, que marca a minha vida. Mas a palavra, dentro da palavra é mais forte ainda. Por quê? Porque é Deus falando. Então nós temos que prestar atenção e deixarmos um tempo maior para a palavra, né, irmão Carlos? É isso aí. Porque esta palavra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela tem um poder tão grande, tão grande, tão grande, que se nós fôssemos ficarmos mais atentos, nós íamos nos alimentar dela constantemente. Eu não sei como certas pessoas conseguem ficar dias sem ler a palavra. Uma observação que acontece dentro das nossas igrejas, quando a pessoa recebe, ele tem uma oportunidade, o pastor convidado, o pregador convidado, nós temos o costume de estarmos em pé, né? Normalmente é depois de uma oração, e se não for, nós nos levantamos. Em reverência. Em reverência, só que muitas vezes alguns pregadores pensam que é para ele. Mas aqui, para que as pessoas entendam, nós ficamos em pé em reverência à palavra. Que assim que a palavra é lida, nós nos assentamos. É verdade. E vocês, as pessoas às vezes observam, isso aconteceu há poucos dias, o pregador teve a oportunidade de pedir para os irmãos sentar, enquanto ele fazia a saudação, né? E aí ele foi fazer a leitura enquanto os irmãos ainda estavam sentados. Mas eu estava lá atrás, perto da porta, eu já disse para alguns irmãos levantar, mas não precisava nem eu falar, porque o pastor se levantou. O nosso como pastor já é de se levantou. costume, né? Então a gente se levanta em reverência à palavra de Deus. Não que sentado, você ouvindo a palavra sentado, esteja em postura errada. Não, mas é que nós reverenciamos, fazemos questão disso, de mostrar a Deus, mostrar aos irmãos e principalmente ao inimigo das nossas almas que aquilo que nós reverenciamos é a palavra de Deus. Irmão Carlos, estamos aqui falando de palavra e este programa tem como compromisso com a palavra, por isso que o nome é Compromisso com a Palavra. Olha, eu sempre uso compromisso com a palavra em tudo. Então, irmão Carlos, ministra uma palavra e nós temos ainda alguns minutinhos. Eu creio que o Senhor vai te usar dentro da palavra para ministrar na vida de alguém que está nos assistindo. Amém. Eu vou só ler um versículo aqui, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo de número 30. Mas somente o 30, irmão Carlos? Somente o 30, somente o versículo 30. Sim. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Salva-me. E com rápidas palavras, eu vou direto ao assunto. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não conheço você, não sei a sua situação. Como disse a irmã Cláudia, a gente tem uma boa amizade, mas eu não conheço o coração dela. Assim como ela não conhece o meu, não conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos, assim como eu não conheço os vossos. Não sei a tempestade que você está passando, mas o Espírito de Deus me faz sentir aqui que há pessoas que estão nos assistindo, irmã Cláudia, passando por uma tempestade muito grande. E não é aquela tempestade que você olha lá do outro lado e vê o final dela. Porque às vezes, principalmente no mar, eles olham assim e vê que lá na frente, por ter uma visão bem mais ampla, que lá na frente tem sol. Que tem uma areia. Que lá na frente tem uma ilha. Lá na frente tem terra. Ou lá na frente clareia, ou clareia. Mas tem pessoas passando por tempestade que por todo lado que ele olha está escuro. Ele só vê relâmpago, só ouve trovões, ele só vê chuva, ele sente o vento, e ele vê ondas cada vez mais altas soprando o seu barquinho. Mas o que eu quero te dizer aqui nesta oportunidade, é que o Senhor Jesus, assim como ele estava vendo os discípulos, a situação que eles estavam passando, ele está vendo você. Mas você precisa tomar uma atitude, que você sabe qual é. Você precisa deixar, como diz
no versículo de número 32, que quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. É interessante a gente entender que o vento continuou assoprando mesmo depois que eles entraram no barco, mas estava calmo, possível de ser enfrentado. O que eu quero dizer com isso? Que do jeito que está, está impossível. Você não vai conseguir vencer sozinho. Mas convide hoje, Jesus entra no meu barco. Aleluia. E quando Jesus entrar no seu barco, glória a Deus, vai se acalmar e você vai conseguir atravessar Aleluia. para a glória do nome do Senhor. No capítulo 8 do mesmo livro, a Bíblia diz que os discípulos passaram por uma tempestade. Só que nessa tempestade, irmã Cláudia, Jesus estava no barco. Só que Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Ele, quando entrou no barco, eu fico imaginando os discípulos, como a gente gosta muito de falar de Pedro, que era um líder natural dos discípulos, eu vou falar, vamos imaginar que Pedro chegou para Jesus e disse: Jesus vai descansar, pregar lá para as pessoas, curar, salvar, o Senhor é mestre, na palavra, na lei, mas aqui não, Jesus, aqui no barco, somos pescadores experientes, nós somos mestres, vai dormir, Jesus, deixa que nós cuidamos disso. E aconteceu isso, de repente uma grande tempestade se levanta, e a Bíblia diz o seguinte: o vento lhes era contrário. O vento, e por mais que eles remassem, por mais que eles tentassem, eles não conseguiam. E em dado momento, alguém foi lá e disse: Senhor, não te dá que estamos perecendo. E o Senhor aí dormindo, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Quantas vezes falamos isso, né, irmã? Verdade. Quantas vezes nós olhamos e falamos: Deus, será que o Senhor não está vendo? Será que Deus não está vendo para mudar a minha situação? Aí Jesus acorda e fala: homens de pouca fé. E ele acalma o vento e acalma a tempestade, as ondas, o mar se acalma, e a Bíblia diz que se fez grande bonança. Mas há um detalhe nesta primeira tempestade, o seguinte, que Jesus estava deitado na polpa do barco. Quem conhece barco, sabe que a proa é a dianteira do barco, e a polpa é a traseira do barco. Só que tem um mistério aí, irmã Cláudia, que na polpa do barco, onde Jesus estava deitado, fica o leme. O leme é aquele que controla a navegação do barco, que dá a direção para o barco. Eu quero te dizer hoje o seguinte, que ainda que você imagina que está sozinho, que não sabe mais o que fazer, Jesus está com a mão no leme do barco da sua vida. E hoje, Ele quer mudar a direção, trazer ventos favoráveis, e a tempestade vai se acalmar, e você vai alcançar a vitória para a glória do nome do Senhor. Aleluia. É através desta palavra que foi ministrado, eu quero te fazer uma pergunta. Quem está controlando o teu barco? Quem você está dando, como diz o irmão Carlos, o lemo? Não é, irmão Carlos? Os discípulos ali estavam desesperados, é natural. Normal que nos momentos nós nos desesperamos. Normal também fazer a pergunta que eles fizeram, né, irmão Carlos? Porque às vezes, irmã Cláudia, a gente confia muito em nós mesmos. Eu fico imaginando os discípulos, como eu disse aqui, eles se achavam os mestres no mar. Sim. Aí eles confiavam. Se eles nós chegaram não a ter que questionar, de pesca entendemos. De pesca entendemos. Então, eu vou conseguir fazer isso. Nós confiamos na nossa experiência, confiamos na nossa inteligência, na nossa sabedoria, na nossa capacidade. E a nossa capacidade, ela é limitada. Então, há momentos na nossa vida que só vamos conseguir se Jesus estiver no barco. Estiver no barco. Meus amados, convida Jesus para entrar no teu barco. Aleluia. Deixa Ele tomar a direção. Deixa Ele remar o teu barco.
Talvez você esteja aí questionando, como o irmão Carlos disse, que a situação não esteja muito difícil. Talvez você esteja a ponto até de fazer uma besteira, porque você não consegue mais controlar o barco. Mas eu quero te dizer, por mais que a luta esteja difícil, por pior que esteja a tempestade, na hora que você colocar ele no teu barquinho, que ele tomar a direção, tudo se fará novo, tudo irá se cessar, tudo passa, tudo é passageiro. Nossa vida, nós viemos aqui para esta terra por uma passagem. Um dia o nosso tempo aqui acaba. Assim, da mesma maneira, eu quero que você olhe para a tua tempestade, eu quero que você olhe para a tua vida, para isso que está acontecendo com você, e você enxerga que isto vai passar. Se você olhar desta maneira, vendo que vai passar mais rápido, você sofrerá menos. Mas se você ficar olhando, como o irmão Carlos deu um exemplo, talvez você está olhando para a direita, para a esquerda e só está vendo escuridão. Se você continuar só olhando assim, você não vai conseguir vencer. Mas eu te convido para olhar diferente, para olhar e dizer assim, vai passar. Então coloca Jesus no teu barco. Irmão Carlos, faça uma oração para que o Senhor entre na vida de cada um que está nos assistindo com um poder, com uma força sobrenatural, para que cada um dentro de si seja renovados agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus, amoroso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, resta a nós agradecer-te, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado durante esse dia, durante essa programação. Quero agradecer-te, Senhor, pelos proprietários desta rede de TV e também pela missionária irmã Cláudia, apresentadora deste programa, e todos os demais que de uma forma ou outra contribuem para que esta palavra, para que este evangelho seja pregado. Te agradeço também pelos patrocinadores desta programação. Mas nesta hora, Senhor, como o Senhor já pôs no meu coração, como eu já senti aqui, o Senhor falando comigo de pessoas que o seu barco estão à deriva. São barcos sem rumo, Senhor. Pessoas que não sabem mais o que fazer, não tem mais a quem recorrer. A sua vida financeira está destruída. O seu casamento não tem mais esperança. Deus, são pessoas que os filhos estão jogados na droga, nos vícios e em tantas coisas, até mesmo na prostituição. Aleluia. São barcos, Senhor, que o leme não tem piloto. Aleluia. São barcos, Senhor, que não tem direção. Mas eu te clamo nesta oportunidade, meu Deus, nesta oração, tem misericórdia desta vida. A tua palavra nos diz em Lamentações capítulo 3, versículo 22, que as tuas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos. E eu quero, Senhor, embaixo da autoridade do Espírito Santo, eu quero abençoar estas vidas neste dia. Eu quero abençoá-los, Senhor, dizendo a eles que o Senhor é a esperança, a única esperança para as suas vidas. Portanto, Senhor, os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final desta programação. Que o Senhor, eu quero deixar a bênção dentro da tua casa, do teu lar. Eu quero deixar para você uma palavra de ânimo, que você se fortaleça em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus.
perguntaram por que estes coros aqui no meu cenário. Em primeiro lugar, estes coros aqui é uma paixão. É uma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai amava coros. E em segundo lugar, porque são esses coros que mantêm o programa no ar. Eu vendo capas de Bíblias. Olha só, são capas que você coloca na sua Bíblia, você faz o seu pedido e eu vou fazer do tamanho da sua Bíblia. São tapetes que eu uso, tapete para oração. Eu tenho o meu, que eu só oro nele. As pessoas compram tanto para decorar a sua casa, como para fazer oração. Então são várias cores, agora está sendo fabricado de onça, de zebra. Também tem essas peles que você usa para colocar no seu sofá ou no chão, como essa está aqui. Então, se queira ajudar a manter este programa no ar, vamos comprar as peles, os tapetes e as capas de Bíblia da missionária Cláudia. Assim você terá uma recordação dentro da sua casa da missionária Cláudia. Elétrica Nando. Eu estou aqui para falar de uma empresa que está há 35 anos no mercado, a Romão Empreendimento. Você que tem o seu projeto para uma construção, leve para a Romão Empreendimento. Você que está procurando um imóvel para comprar uma casa, ou um apartamento, ou uma kitnet, ou até mesmo um estabelecimento comercial, vá a Romão Empreendimento. Você que precisa de uma casa de praia, vá a Romão Empreendimento. É uma empresa que tem credibilidade no mercado, que já está há 35 anos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas são cativas pelo preconceito, pelo medo, pela dúvida, cativas porque não conseguem ter a certeza daquilo que podem fazer e vivem oprimidas, vivem presas, são escravas do conceito e do preconceito. Quantas pessoas estão presas dentro de si mesmas? Mas quando você conhecer Jesus, que é o verdadeiro libertador, você não vai ter mais esta prisão, esta opressão, esta cadeia. Você vai viver livre, e a liberdade que você anseia, que você deseja, Ele, Jesus, pode te dar. Acredite.